Fala galera, começa mais um episódio do Família Leão TV. Eu me chamo Flávio Leão. Eu me chamo Malu Menezes Leão. E hoje o episódio está sensacional, porque vai falar de todas as angústias, de tudo que Jesus passou antes da crucificação. Você que acha que Jesus só sentiu algo X, então você vai entender agora que ele sentiu algo X, 2X, 3X, 4, 5, 10X, muito mais do que você imagina. Então fica no vídeo, assista aqui o episódio até o final, que a gente vai fazer algumas conversas, alguns debates, conversas, e vai ser bem bacana, certo? Isso. Não deixe de se inscrever, compartilhar, deixar o seu like, aperta o sininho e comentar. É importante que para o nosso canal continuar crescendo ainda mais. Sim. E vamos pro vídeo? Vamos. Então, bora que bora! Que eu acho o mais bonito da Bíblia, que é Jesus como humano, tendo medo, vacilando, mas sabendo da missão. Ele é Deus e ao mesmo tempo ele é Eu não entendi essa parte, ele falou vacilando. Homem. Então, quando ele pede para afastar o cálice, essa é uma boa pergunta. Que é aquele momento? Essa pergunta sua é fantástica. Eu acho que ele falou, vacilando no sentido de sentimento, entendeu? Acontecer, ele sabe a missão, ele sabe que tem que fazer aquilo, mas ao mesmo tempo tem o lado humano que fala, meu Deus, eu vou sofrer, eu vou passar uma humilhação. Ele sabe o que espera ele. Vilela, que momento é esse? Você está fazendo para mim a pergunta mais importante da história do cristianismo. Exato. Naquele momento, o que é isso? Eu vou ele explicar. poderia, o lado humano dele falar, não, eu sou Deus, eu não preciso passar por isso. Eu vou explicar isso aí. Então vamos montar a cena. Vamos colocar o contexto. Vamos montar a cena. Jesus tinha acabado de sair do cenáculo, certo, onde ele encerra um ciclo. A Páscoa judaica, o judaísmo vem até ali no cenáculo, quando a mesa está posta, o cordeiro assado, os pães sem fermenta, ervas amargas. Aquilo tem um significado muito forte. Muito forte. Muito forte. A Páscoa... Porque ele é judeu e aquele povo... Isso. Aquilo é super importante. Muito importante, porque isso representava a libertação Exato. Da escravidão do Egito. Foi o êxodo. Então, ali naquele momento, Jesus pega o pão, o parte e diz, este pão é o meu corpo. Por que ele faz isso? Esse é o meu corpo. Por quê? Qual o significado? Qual o significado disso? Porque a partir daquele momento, ele era o cordeiro que tira o pecado do mundo. E ele era o ofertante. Ele era o ofertante e oferta. Ele era o sacerdote e o cordeiro. A partir daquele momento não tem mais matança de cordeiro. A partir daquele momento não tem mais derramamento de sangue em altar. Por quê? Não. Ali a Páscoa judaica estava se cumprindo. A consumação da Páscoa judaica aconteceu ali. A partir dali não tem mais a Páscoa de matança de cordeiro, de sangue derramado. A partir dali você tem agora a ceia do Senhor, o sacramento da ceia, a Eucaristia, que deve relembrar a morte de Cristo até a sua volta. A partir dali ele pega um cálice com vinho e diz, este cálice é a nova aliança em meu sangue. Ou seja, ele está inaugurando a nova aliança. E na nova aliança ele vem como sacrifício. Ali ele está se entregando. Então, quando ele desce do Monte Sião, do cenáculo, atravessa o Vale do Cedron, mergulha nas fraldas do Monte das Oliveiras, onde tem uma prensa de azeite, onde ele era acostumado a orar, diz o texto bíblico que ele deixa 3 dos seus discípulos para trás, ou melhor, 8 dos seus discípulos para trás, Judas não está mais entre eles, pega Pedro, Tiago e João e diz, vocês vêm comigo. Quando ele fica sozinho, o Judas, nesse momento que ele está falando, Judas foi até para receber as 30 moedas de prata. Né? Sozinho com os 3, ele abre o coração para eles e diz assim, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. E ele sozinho avança para o interior do jardim. E diz o texto lá em Hebreus 5:7, que ele prostrado, oferece aquele que podia livrá-lo da morte, forte clamor e lágrimas. Ele ora e chora, e ora e chora, e ora e chora. E naquele momento diz, Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba. Mas ele sabe que não era... Porém, seja feita a tua vontade. Então, mas...
Ele sabe que para isso ele veio. Agora, a pergunta que você fez, que é para mim mais importante, o que é esse cálice? Exato. O que significa esse cálice? Muita gente acha que a cruz, não é? Muita gente acha que esse cálice era a consciência de que ele seria abandonado pelos seus discípulos, que ele seria esbordoado e cuspido pelo sinédrio, que ele seria espancado e vilipendiado no pretório romano, que ele passaria a vergonha de carregar um lenho maldito numa rua apinhada de gente xingando e gritando crucifica, o ensandecida, que seria a exposição vergonhosa da cruz, do sofrimento atroz, da sede severa, das cãibras e das dores. E a resposta é 1000 vezes não. Não? Não. Nessa parte que ele fala que não, realmente Jesus não tinha medo, não ficou com medo no período, nesse processo até a chegada da crucificação. Então, ele não teve medo de nada disso. O medo que ele teve, porque ele era uma pessoa pura, não teve nenhum pecado, e ele foi pegar o pecado da humanidade que caiu sobre ele. Então, assim, para ele isso aí é uma coisa terrível. Então, a gente não consegue imaginar, porque nós somos pecadores. Então, um pecado que a gente faça, então esse pecado pra gente, a gente ora a Deus, pede perdão e tal, tá tudo resolvido. Mas isso porque nós nascemos pecadores. Agora, Jesus que não nasceu pecador, e ele pegou esse pecado da humanidade, irmão, é a coisa mais terrível que o Jesus sentiu nesse processo todo. E eu fico bem chocado com isso. Tanto que sentiu também o medo de Deus, né? O pai dele, ele era o filho amado, o unigênito de Deus, virar o rosto, né? Virar as costas para ele. De Deus virar as costas para Jesus. O que é o cálice? O cálice, Vilela, era a consciência que Jesus Cristo tinha de que, sendo ele o amado do Pai, o Pai viraria o rosto e o desampararia na cruz. O cálice era a ciência de que ele, sendo bendito eternamente, seria feito maldição por nós. Que ele, sendo santo, seria feito pecado por nós. O cálice era a consciência de Jesus de que na cruz o Pai lançaria sobre ele, conforme Gênesis 53, a iniquidade de todos nós. E diz que ali não tinha beleza nele. Ele foi feito pecado por nós. Toda sujeira nossa, toda maldade nossa, toda corrupção nossa, toda violência nossa, todo pecado nosso foi lançado sobre ele. E diz a Bíblia que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. Ele suporta a ira de Deus que devia cair sobre a sua, sobre a minha, sobre a nossa cabeça. Ele sente a ira de Deus nele? Nele. Nossa. Fuzilando-o. Ali na cruz, Deus cumpriu a sua justiça. Nele, no Filho, para não punir a nós. Isso aí é a essência do cristianismo. Sem isso não tem cristianismo. A morte de Cristo na cruz a gente chama de morte. E sabe qual é o mais interessante? É que no Antigo Testamento tudo se volta para Cristo, tudo fala sobre Cristo. E isso, se você estudar mais profundo, você vai ver que tudo se conecta. Isso é incrível. Morte vicária, morte substitutiva. Ele morreu não como um mártir. Não foi a cruz, porque se você olhar para a história da igreja, teve mártires que sofreram mais. Que foram decapitados. Que morreram crucificados, passaram um dia inteiro na cruz. Mas assim, ele falar que sofreu mais, eu acredito que ele tenha falado no sentido de fisicamente, assim, entre aspas. Porque eu acredito que Jesus sofreu muito. Tanto espiritualmente, né, quanto... como fisicamente. Tanto que hoje teve Sparks, que é um momento que tem na minha faculdade, que é um grupo cristão que a gente se encontra. E aí, hoje falou sobre a crucificação. E aí, o Léo, ele leu uma descrição médica de um médico falando sobre o corpo, como sofreu através de tudo que Jesus passou até a crucificação. E pela ciência, tudo que aconteceu mesmo que está escrito na Bíblia, realmente aconteceu daquela forma, entendeu? Sim. Jogados aos leões, queimados vivos, torturados até a morte. O sofrimento dele foi sofrimento vicário. Quando eu sofro, por mais que eu sofro pelos meus pecados. Jesus sofreu pelo nosso pecado. Isso é que significa
o cálice. Tão amargo. E ele sofreu dor física, dor espiritual. O que ele sofreu lá? Ele sofreu fisicamente, moralmente, espiritualmente. Agora, deixa eu dizer uma coisa maravilhosa para você. Você se lembra que no segundo round de oração, veio um anjo para consolá-lo. No terceiro round, ele não chora apenas. Chora sangue. Ele sangra. Isso, por que significa isso? Significa que a dor, isso a medicina explora isso. Pelos poros a intensidade do sofrimento dele, da agonia dele era tal que os vasos sanguíneos começam a se romper. E ele começa a suar sangue. Mas quando ele se levanta do terceiro período de oração, não tem mais angústia. Por quê? Não tem mais angústia, porque ele estava completamente rendido ao projeto do Pai, e o Pai o preparou para aquele momento. Então, para você perceber, quando a turba chegou, capitaneada por Judas Iscariotes, armada até os dentes, foi Jesus quem se apresentou. A quem buscais? Está lá em João. A Jesus nós dizemos, pois sou eu, e caíram por terra. Quando Jesus foi levado para o sinédrio, e eles cuspiam nele, batiam com um caniço na cabeça dele, ele está firme como uma rocha. Depois, na sexta-feira de manhã, eles levam para o pretório romano. Quem está desesperado é Pilatos. Ele está firme, sereno. Quando ele está caminhando com a cruz, as mulheres estão chorando atrás dele. Mas antes disso, uma coisa também que, caraca, me pega muito. É na hora quando fala, né, Jesus ou Barrabás. E a galera fala Barrabás para soltar, né? Uhum. Cara, aquilo ali, Jesus não fez nada. Jesus só fez os bens, curou pessoas, fez seus milagres. Lógico, tem todo o significado. Mas se a gente olhar como uma visão humana, você, tipo assim, você tá crucificando uma pessoa que não fez nada e tirando uma pessoa que era um ladrão. Então, assim, cara, é uma parada assim que... Não sou ladrão. Não estou falando aqui porque não pode falar na internet, né, as coisas. Sim. Mas, cara, é uma coisa assim que me pega, assim, meu Deus do céu. A gente vê como que a humanidade, ela é ruim. As pessoas são ruins. Sim. Não todas, né? E ele pergunta, por que vocês estão chorando por mim? Não chore por mim, não, chore por vocês. Por vossos filhos. Quando ele está pregado na cruz, ele transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus e profere 7 palavras na cruz. Pai, perdoa-lhes. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí teu filho. Deus meu, por que me desamparaste? Tenho sede. Está consumado. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Cada palavra dessa é rica de significado. Então, qual o significado? Chega a me arrepiar, cara. Nossa, gente, isso é... Chega a me arrepiar, hein? Eu realmente penso assim, como que alguma pessoa não consegue sentir algo tão profundo vendo a crucificação de Cristo, estudando, sabendo o quanto ele sofreu, o quanto ele amou a gente através dessa atitude dele. Então, é como o meu amigo do Sparks fala, que ele falou hoje, quem não sente nada tá morto espiritualmente. Mas é o que Deus fala, né? Tem a pessoa fria, tem a pessoa quente, tem a pessoa morna. Existem muitas pessoas mornas. Sim. E as pessoas mornas que é terrível. Mas aquela pessoa que acredita, mas tá morno, tá ali, é pior ainda. Então até isso é bom, né? Pra galera tá se conectando nesse momento de Páscoa aí, esse momento que a gente pega toda essa passagem de você estar conectado com Deus, se conectar novamente, entrar no seu quarto, ajoelhar, pedir perdão a Deus, se conciliar a Deus. Isso aqui é a melhor coisa possível. E uma coisa que você fala sobre gente morna, tem muitas pessoas que falam, eu tô morno, não consigo voltar a ser quente, porque eu sou pecador, Deus não vai me perdoar. Gente, Jesus morreu na cruz por causa disso, né? para pagar os nossos pecados, para pagar a nossa dívida. E sabe qual é o troco? Vida eterna. Vida eterna, justamente. Vou mostrar para vocês o que teve aqui nos Sparks. Pecados pagos, erros pagos, dor pago, medo pago, vergonha paga, mágoas pagas, ira paga, dívida paga, troco, vida eterna. E aí tem um versículo, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. É isso, galera. Vocês pecou, levanta,
A gente fala, pecou, ajoelha, pede perdão, levanta e segue. Sim. Então você é aquele cara, é uma coisa assim, parece clichê, mas não é clichê. Você, né, pega sua cruz, pede perdão, carrega sua cruz e caminhe com Jesus Cristo. Sim. Seja um pequeno Cristo. Todo ensinamento de Cristo leva para sua vida. Sim. Não que você vai ser perfeito. Porque nós que estamos caminhando com Cristo, todo mundo acha que a gente tem que ser perfeito. Ele fez um erro ali, ele não é perfeito. A gente sofre bastante com isso. Porque a gente quer chegar a ser perfeito, a gente sabe que não vai chegar. Porque só perfeito é Jesus Cristo. Jesus. Mas a gente peca. Mas nesses momentos que a gente pecou, errou e fez alguma coisa, a gente ajoelha, pede a Deus e faz o máximo possível para não pecar mais. Tem até uma pregação que me pegou muito, que apareceu no meu Reels, que o pastor fala que se você acha que ser cristão é tentar ser uma pessoa perfeita, você está achando errado. Ser cristão é tentar ser um pequeno Cristo? Mas se você acha que vai ser fácil essa caminhada, se você acha que vai ser fácil viver como Cristo e viver perfeito, não, a gente não vai viver perfeito, a gente só vai ser fácil viver assim lá no céu. Aqui é só batalha. Mas como a gente fala, mas como a gente fala, ser cristão é difícil, mas com Cristo é maravilhoso, é perfeito, é prazeroso, é a melhor coisa do mundo. Você que não está no caminho com Cristo, segue. Você vai passar por várias situações, como eu passei. As dificuldades, o deserto, a gente vai ser forjado bastante. E o mais interessante, peça ao Espírito Santo para isso acontecer com você. Eu pedi muito para o Espírito Santo, me mude, me molde, sabe? Sim. Eu quero ser alimentado pela palavra, eu quero ser outra pessoa, eu quero ter uma visão totalmente diferente. Tire essa escama dos meus olhos. Então foi tudo isso que eu pedi ao Espírito Santo. E aos poucos eu fui sentindo que ele foi me modificando. E aí a parte mais difícil da minha vida, quando eu entrei no deserto. Quando eu entrei no deserto ali foi muito difícil para mim. Porque eu não entendia. Porque quando você está nesse processo, você não entende. E Deus não fala com você, Deus não, sabe, fica ali daquele deserto, aquela coisa toda. Mas quando eu passei, né, acabou o deserto, quando eu olho para trás, eu falo assim, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. E aí eu senti que eu fui bem forjado ali. E aí você continua na sua caminhada. E sobre o senhor falar de pedir para ser moldado, é exatamente isso. Deus não vai te moldar simplesmente porque Ele quer. Ele quer te moldar. O negócio é você querer. O negócio é você ajoelhar no chão e pedir, clamar. Deus, meu Pai amado, por favor, me molda. Eu quero ser um pequeno Cristo. Eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero ser um filho melhor para ti. É isso. Justamente. E outra coisa, gente, não fique pedindo a Deus troca. Isso não faça isso, pelo amor de Deus. Pedir troca. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, Deus me dá aquilo. Não trabalhe assim. Trabalhe para ter o seu encontro com Jesus Cristo. Esse é o mais importante na sua vida. Hoje que você está aqui na Terra, peça para ter esse encontro que vale a pena. Não é coisas materiais, né? Não são essas coisas. Tanto que as coisas materiais não vão para o céu, né? Isso, mas lógico que tá na Bíblia que a gente pede para ser bem-sucedido, a gente pede para ter boas coisas, né? Sim. Isso é natural. Mas você não fique querendo trocar as coisas. Seu relacionamento por algo que você não vai acontecer, não vai. É o processo. Pensa no processo e foca em Deus. Vamos continuar aqui no... que a gente falou demais agora. Hoje aqui a gente vai estar falando, depois de se ficar 2, 3 horas, 4 horas, a gente vai ficar aqui. É bom que vocês comecem a entender um pouco a nossa mente. Sim. Ele vai porque me abandonaste. Por quê? Porque naquele momento ali, ele tinha assumido o seu lugar, o meu lugar. Mas Deus abandonou ele? Literalmente. No sentido de que Deus aplicou no seu filho o golpe que devia aplicar em mim. Tá. Porque, não Vilela, que Deus se retirou. Vilela, deixa eu dizer uma coisa maravilhosa para você. A doutrina essencial do cristianismo, que foi o ponto básico da reforma, chama-se justificação pela fé. O que é justificação pela fé? O que é isso?
Quando eu disse lá no começo do calvinismo que você pode ter certeza da sua salvação, uma vez salvo para sempre, e não que você possa viver do jeito que você quiser viver que está salvo, não, nada disso. Quem é salvo busca santidade, quer andar com Deus. Mas, o que aconteceu? Quando você crê no Senhor Jesus como seu Salvador pessoal, significa o seguinte, que houve 3 transações na cruz e isso é operado a seu favor. Primeira transação na cruz, a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 5, versículo 19. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. O que é imputar? Botar na conta dele. Então Deus não botou na sua conta o seu pecado, a sua dívida. Qual o tamanho da sua dívida com Deus? Impagável. Numa parábola que Jesus contou, de 10 mil talentos, um homem precisava trabalhar 150 mil anos no primeiro século para ganhar 10 mil talentos, ou seja, impagável. Deus não botou na sua conta essa dívida. Botou na dívida, na conta de quem? Aí responde a Bíblia, 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Deus pegou toda a sua dívida e botou na conta do seu filho, lá na cruz. Aí imagina pegar não só a nossa dívida, como também a dívida do Senhor, a dívida dele. É o mundo inteiro, o futuro também, o passado, o futuro, o presente. O que Jesus fez com a sua dívida? Ele rasgou a sua dívida, anulou-a e a encravou na cruz e deu um brado na cruz. Tetelestai. Está pago, está consumado. E é isso que significa estar consumado? Está consumado. Não deve mais nada. Você está quites com a lei de Deus. Você está quites. Obrigado, meu Deus, obrigado. Jesus é maravilhoso. Quites com a justiça de Deus. Agora, está escrito lá na terceira fase. Agora, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. O que significa isso? Pega você um tribunal, porque justificação tem a ver com o tribunal de Deus, não é coisa que acontece aqui dentro, mas lá em cima no tribunal. Deus pegou a sua ficha lá no céu, lá no tribunal, tinha uma dívida lá impagável, Deus não botou essa dívida na sua conta, botou na conta de Cristo, Cristo pagou essa dívida, você não tem mais dívida nenhuma, mas agora está escrito lá que Deus creditou na sua conta todo o crédito infinito da justiça de Cristo. Ele morreu por você, pelos seus pecados, em seu lugar. Isso significa que você está justificado, é mais que perdão. Justificação é mais que perdão. Perdão é um conceito negativo, justificação é um conceito positivo. Me permita explicar. Tá. Imagine você que você devesse R$1 milhão no banco. Está amarrado. Mas você não tem um centavo. Para, né? Ainda bem que só imagina, né? É, só imaginar. Vamos imaginar que o Paquito. R$1 milhão no banco, você não tem um centavo. Meu Deus. Aí alguém vai lá e deposita na sua conta R$1 milhão, a sua dívida é o quê? Perdoada, quitada. Você não deve, você não dá. Está pago. Mas se você estava quebrado, você contou, você não tem mais dívida. Isso é perdão. Isso é perdão. O que é justificação? É muito mais do que perdão, porque perdão é um conceito negativo. Justificação significa que todo o crédito da justiça de Cristo é depositado na sua conta. Quando Deus puxa sua ficha no tribunal do céu, está escrito aqui, não deve mais nada. Então um crédito infinito. E aí volta a pergunta do seu filho lá. Se o meu filho errar, ele deixa de ser filho? Não. A Bíblia diz lá em 1 de João 1,9 assim, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Já parou para perguntar por que Deus é fiel e justo para perdoar? O justo não perdoa. O justo aplica a lei. Se fosse usar uma linguagem humana, estaria assim, Deus é fiel e misericordioso para perdoar, mas Deus fiel e justo? Me permita ilustrar para você entender o que estou falando. Imagine que nós estivéssemos aqui com as nossas respectivas famílias. Filhos pequenos, filhos tal. Entra um bandido no meio da nossa família, saca uma arma e tira a vida de um dos nossos filhos. A polícia pega essa pessoa, bota na cadeia, ele vai a júri, 7-0, 30 anos de cadeia. Pergunta você, em nome da justiça, o juiz pode dizer para esse cidadão criminoso, pode ir para casa, você está liberado. O juiz, em nome da justiça, pode fazer isso? Não. Por que não? Porque existem regras. Porque o papel do juiz é o quê? Aplicar a lei. Exato. E a justiça. E fazer exercer a justiça. Então, como é que Deus é fiel e justo? Porque Deus, sendo justo, não pune o mesmo pecado 2 vezes.
O seu pecado já foi punido na cruz de Cristo. Quando você creu em Jesus, todos os seus pecados do passado, do presente e do futuro foram levados na cruz. Quando você comete um pecado agora, você homologuel, concorda com Deus. Eu errei, Senhor. Eu pequei, Senhor. Aí Deus diz, pois esse pecado já foi pago na cruz. Antes de causa. Mas assim, também não dá pra pensar, eu posso pecar e depois eu peço perdão. Isso é algo simplesmente sem noção de se pensar. E isso é cultural também. As pessoas, tem muitas pessoas que Tem são assim. muitas pessoas que são assim. Eu pequei, pedi perdão a Deus e continua no pecado. Continua no pecado E tem os peca, pecados de e estimação, né? E também peca já pensando, tá tudo bem eu pecar, porque depois Deus vai me perdoar. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona, gente. Deus é justo, exatamente, Deus é justo e Deus é amoroso. Se o seu perdão for realmente de coração e você quer mudar, e tipo assim, te explicar, você quer mudar, mas acabou pecando de novo, mas quer mudar, seu coração clama por mudanças, clama pra não pecar mais, ok? Deus perdoa. E ele vai fazendo o processo. E também. ele vai moldando, como a gente já tinha falado. Mas agora, tô nem aí, Deus vai me perdoar, Tipo, como fosse assim, eu pequei. Perdoa, meu Deus, tá mal, ele me perdoa. Tipo assim, como fosse obrigação de Deus falar, beleza. Aí ele na verdade, ele Jesus vai olhar... pagou meus pecados, então eu posso pecar o quanto quiser, porque ele pagou os meus O que pecados. a Malu quer dizer é que Deus, ele olha o nosso coração. Exatamente. O nosso coração que ele olha. Porque, por exemplo, se a gente pegar ali depois não pode falar, né? Que ela pediu, né? Que o pessoal queria apedrejá-la. Então, assim, Jesus foi lá e falou, perdoou, vai e não peque mais. Então, isso aí você já tem que entender. Deus perdoou, mas falou pra ela, vá e não peque mais. Por quê? Ele deu o perdão pra ela, mas ela vai ter que andar no caminho certo e não ficar mais andando no caminho errado. Eu já vi vários vídeos das pessoas falando que é sempre bom a gente confessar nossos pecados para as pessoas mais próximas, porque a gente vai se ajudando, entendeu? E aí, confessar o pecado, eu acho que muda muita coisa confessar o pecado, não só para Deus, mas também para pessoas próximas. Assim, a pessoa cristã, ela tem que ser mais experiente. Sim, exato. Ela tem que ter um conhecimento bíblico ali e tudo. Não adianta eu me confessar com um amigo que ele não tem um conhecimento bíblico. Eu falo, eu tô pecando em X coisa. Aí meu amigo vai falar assim, amigo, não tem problema não. Mas eu falo sobre confessar no sentido de, tipo, é porque eu gosto muito de discipulado. Eu já tive uma líder, mas por um pouco tempo que a gente não teve muita coisa pra se falar, sabe? Porque ela era muito ocupada. Mas foi muito bom quando eu falei tudo pra ela. Prefiro me ajoelhar, me conectar com Deus, falar do que eu tô sentindo ali, pedir e sentir no coração. Eu gosto disso. Por exemplo, eu tenho um pastor que ele é uma pessoa muito boa, né? O pastor Ricardo, da nossa igreja. Mas eu nunca cheguei pra ele, pastor, eu tô com esse problema e tal, mas poderia fazer, não tem problema nenhum. Ela já gosta dessa situação de pegar uma cristã mais evoluída ali na palavra e tudo mais. E ajudar. E conversar. É de cada um. Sim. Não tem uma regra assim. Até mesmo na Bíblia, a Bíblia diz, né? Você pode se conectar direto com Deus. Por isso o véu foi rasgado, né? Exato. Justamente pra gente ter essa conexão. Qual a diferença entre pecar antes de Cristo e depois de Cristo? Os que pecaram antes olharam para o Cristo que haveria de ser crucificado. Nós olhamos para o Cristo que foi crucificado. Um olhava para o futuro, o outro olha para o passado. Que bonito isso. Convergindo em Cristo. Bonito. E eu, gente, sou um grande exemplo disso. Quem me conhece, quem já passou na minha vida, assim, na minha caminhada, eu era a pessoa que vivia em farra, bebedeira, era carnal da carne e tudo mais. E hoje sou totalmente diferente do que eu era, mas ainda no processo de evolução, no processo ainda de buscar sempre. Eu acho que até o meu último suspiro eu vou estar sempre buscando melhorar, porque a gente sempre vai estar melhorando. E você seguir com Cristo, coloca uma coisa na cabeça.
Não é que você vai seguir com Cristo que vai ter mil maravilhas, vai ser só flores. Não. A gente vai ser tentado mais do que, assim, sabe? Do que você era. Então, vai ser muito tentado. Porque quando a gente era tentado no passado, eu falo passado assim, quando a gente não tinha Cristo, quando a gente era tentado, a gente estava vivendo. Sim. Pô, tá legal isso aqui e tal. Só que a gente não tinha essa consciência. Mas quando a gente começa a caminhar com Cristo, quando a gente é tentado, a gente, sabe, sofre. Então, assim, eu mesmo vivo nisso de poder estar buscando sempre Jesus Cristo, sempre buscando a Deus. E uma coisa que eu sempre falo: foca em Deus. Sim. Foca nele. E para completar sobre a parte do que o senhor falou sobre evoluir, que viver em Cristo não é fácil. Uma coisa que o meu pastor ele falou no sábado passado foi, ele pregou sobre a obediência deixa de ser pesada quando nasce do amor de Deus. O que quer dizer que obedecer no sentido de renunciar a si mesmo é algo que você deixa de ser pesado quando você entende o amor de Deus. Então, perfeito. E pra quem não sabe, a Malu é cantora gospel. Ela tá nessa caminhada aí dela com Cristo. Depois a gente pode até fazer, porque a gente tá fazendo esse canal aqui, gente, de react, correto? Mas tá escrito Família Leão TV. Não quer dizer que vai ser só de react. Futuramente a gente vai abrir algumas situações e é até interessante a gente conversar sobre esses assuntos. Aí Malu também pode entrar em assuntos que ela teve essa conexão com Deus, enfim, uma história muito linda, muito grande. E é isso, ela é a cantora de Deus, tá na busca. A gente vai finalizar aqui o nosso abençoando você, abençoando a todos, com ela cantando. Eu vou cantar uma música que estava na minha mente desde mais cedo. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vive estás. Amém, é isso aí. Boa Páscoa para todos. Se conecte com Jesus, peça perdão a Deus, volte para o caminho, que esse caminho é o melhor que tem, porque Cristo morreu por você.